Diretrizes sobre trabalho em altura. Atenção! Com este vídeo, a Enel Green Power e Thermal Generation pretende divulgar as principais regras de saúde e segurança a serem aplicadas durante as atividades de trabalho. Os termos, as definições e as regras de segurança apresentados podem ser diferentes dependendo dos regulamentos e das leis em vigor em cada país, que, de qualquer forma, prevalecem em relação às disposições contidas no documento de referência e apresentadas neste vídeo. O objetivo desta norma de segurança, aplicável em todas as instalações da Enel Green Power e Thermal Generation, é definir os requisitos de segurança e as medidas organizacionais a serem tomadas pelo pessoal da Enel ou dos contratados durante a execução do trabalho em altura. O trabalho em altura é definido como todas as atividades realizadas em um nível igual ou superior à altura de segurança e que expõem o trabalhador a um risco de queda com lesões consequentes que não são comparáveis àquelas que ocorreriam em uma queda no mesmo nível. Na ausência de leis ou regulamentos locais específicos, a altura de referência a ser considerada para o trabalho em altura é de 2 metros acima de um plano estável. Em qualquer caso, antes de iniciar as atividades, é essencial sempre realizar uma avaliação de risco específica de quedas de altura para determinar se esse limite de segurança deve ser reduzido ainda mais. Os eventos relacionados a quedas de altura estão entre os mais perigosos, pois podem causar danos permanentes e incapacitantes ou ser fatais. Entre as principais categorias de eventos de lesão estão: quedas devido ao rompimento de telhados, quedas de escadas portáteis, de partes fixas de edifícios, de andaimes móveis ou de andaimes fixos, quedas dentro de valas abertas ou escavações, quedas de plataformas de trabalho elevadas. Ao planejar um trabalho, é necessário evitar sempre que possível a realização de atividades em altura. Como alternativa, para identificar as medidas de prevenção e proteção adequadas, é essencial realizar uma avaliação de risco específica de quedas de altura, que deve começar com a identificação dos perigos relacionados às atividades e contextualizados em relação ao local onde o trabalho será realizado. Os principais aspectos a serem considerados durante a avaliação de risco são: o local de trabalho. O tipo de ambiente deve ser analisado a fim de identificar as medidas necessárias para evitar a exposição a riscos de queda de altura, decorrentes, por exemplo, da presença de solo instável ou de estruturas de apoio, declives, superfícies irregulares ou escorregadias ou iluminação deficiente. A presença de interferência, decorrente de outras atividades em andamento ou de elementos, como linhas de transmissão aéreas. A duração dos turnos de trabalho, as pausas e os intervalos necessários. As condições meteorológicas e sua evolução. Se as condições climáticas mudarem durante as atividades, aumentando o risco de quedas de altura, o trabalho deverá ser suspenso. O nível de competência necessário do pessoal envolvido, os requisitos de treinamento e o nível de supervisão exigido. Principais medidas de prevenção e proteção. A escolha dos métodos de trabalho, meios e equipamentos a serem usados para acessar e realizar atividades em altura é fundamental para trabalhar com segurança. Com base na avaliação de riscos, é necessário adotar medidas organizacionais e de prevenção específicas, inclusive estabelecer um plano de prevenção de quedas específico que contenha medidas tomadas para mitigar o risco de quedas de altura e fornecer orientações detalhadas sobre como realizar as atividades. Elaborar um plano de emergência e resgate específico. Certifique-se de que o pessoal esteja totalmente ciente das medidas de prevenção a serem tomadas e dos procedimentos a serem seguidos no caso de uma emergência, e que as pessoas formalmente designadas para as operações de resgate e gerenciamento de emergência tenham sido devidamente treinadas e instruídas.
Certificar-se de que somente pessoal autorizado que tenha recebido treinamento, informações e instruções adequadas, de acordo com os regulamentos e as leis aplicáveis, tenha acesso às áreas de trabalho em altura e use meios ou equipamentos específicos. Definir os métodos de manuseio e armazenamento de materiais. Destacar áreas de perigo por meio de sistemas de alerta apropriados. Para atividades não rotineiras ou na ausência de procedimentos específicos que forneçam informações detalhadas, o trabalho em altura deve ser autorizado e gerenciado por meio de uma permissão de trabalho específica. Juntamente com as medidas de prevenção e organizacionais, é essencial adotar equipamentos de proteção coletiva e individual específicos para garantir e manter condições de trabalho seguras. A escolha desses dispositivos deve ser feita com base no tipo de trabalho a ser realizado, no equipamento a ser usado, nas tensões previsíveis e priorizando as medidas de proteção coletiva, como a colocação de guarda-corpo equipados com rodapés ao redor das áreas de risco, a instalação de redes de segurança ou sistemas combinados. A proteção coletiva deve ter requisitos dimensionais e características adequadas de resistência e ancoragem para suportar as ações do vento e as forças transmitidas pelos trabalhadores em caso de pisoteio, queda, escorregamento ou impacto. Quando não for possível fornecer proteção coletiva, será necessário utilizar equipamento individual para evitar a queda, detê-la ou manter o operador em uma posição segura. Os principais dispositivos individuais contra quedas de altura são os sistemas de restrição, que evitam quedas de altura, limitando o movimento do trabalhador, de modo que ele não possa alcançar as zonas de perigo. O sistema de posicionamento, que permitem que o trabalhador se posicione no local de trabalho e seja sustentado. Os sistemas de acesso por corda, que permitem que o trabalhador chegue e saia do local de trabalho sob tensão ou suspensão. Os sistemas anti-queda, que além de evitar o impacto resultante da queda, limitam a força do impacto no corpo do trabalhador. Os sistemas de resgate, que impedem a queda da pessoa resgatada e do socorrista, e permitem que as operações de resgate sejam realizadas de acordo com o plano de emergência. Todos os sistemas de proteção devem ser certificados de acordo com as normas vigentes e ter elementos de identificação que indiquem as especificações do produto. Os trabalhadores devem ser devidamente treinados, informados e instruídos sobre o uso de equipamentos de proteção contra quedas. Os dispositivos de proteção contra quedas podem salvar vidas. A falha ou o uso indevido expõe o trabalhador, em caso de acidente, a consequências extremamente graves ou fatais. Antes da instalação e após o uso dos sistemas de proteção, é sempre necessário verificar, com o apoio das fichas do fabricante e do manual de instruções, a adequação e as condições das estruturas, bem como a eficácia dos dispositivos de ancoragem, com atenção especial às condições de elementos de fixação e aperto e o funcionamento adequado das peças móveis. A aplicabilidade dos procedimentos e instruções de montagem com relação ao local onde o trabalho será realizado e as atividades a serem executadas. A integridade de todos os componentes dos sistemas de proteção contra quedas. As atividades de verificação e as verificações periódicas definidas pelo fabricante devem ser documentadas adequadamente por meio de livros de registro apropriados. Para a montagem, o uso, a desmontagem e a manutenção de sistemas e dispositivos de proteção, é necessário sempre seguir as instruções do fabricante. Queda de objetos durante trabalhos em altura. Além da queda de altura, um risco particularmente relevante durante atividades em altura está associado à queda de objetos. Para mitigar esse risco, é essencial planejar detalhadamente as atividades, identificando antecipadamente os equipamentos, ferramentas e materiais necessários,
definindo funções e responsabilidades e informando os trabalhadores envolvidos sobre os riscos presentes e as medidas de segurança a serem tomadas. A zona de impacto deve ser demarcada adequadamente, impedindo a passagem de pessoas e veículos em áreas onde há risco de queda de objetos e aplicando sinalização adequada que especifique o tipo de perigo presente e as instruções a serem seguidas. As zonas de trânsito precisam ser definidas, destacando os caminhos a serem seguidos. Quando trabalhar em alturas, para evitar a queda de objetos, os guarda-corpo devem ser equipados com rodapés. Todas as lacunas devem ser protegidas adequadamente. Ferramentas e equipamentos devem ser transportados em bolsas ou cintos especiais. Deve-se minimizar ao máximo o armazenamento de material em altura. Deixar materiais a granel é extremamente perigoso, pois eles podem escorregar ou rolar das plataformas e cair. Além disso, esses objetos podem criar riscos de tropeços e escorregões. Portanto, é essencial instalar caixas especiais para coletar materiais ou resíduos, mantendo as áreas de trabalho em altura livres. As caixas devem ser colocadas em áreas seguras e longe das bordas. É necessário usar cordas para prender as ferramentas manuais e evitar que elas escorreguem das mãos e caiam durante o trabalho. Você também deve prender as tiras de queixo dos capacetes e usar cordões especiais para óculos. Todas as atividades de elevação de carga devem ser planejadas e executadas de acordo com o padrão de segurança da Enel Green Power e Thermal Generation, relacionado às atividades de elevação e tração de carga, e em conformidade com os regulamentos e leis aplicáveis. Verificação pré-trabalho. Antes do início das atividades, no local onde o trabalho será realizado, deve ser feita uma verificação pré-trabalho entre os membros da equipe operacional, para garantir que todos os trabalhadores e pessoas envolvidas sejam informados sobre as atividades a serem realizadas, os riscos associados a elas, os equipamentos de proteção necessários, as medidas de segurança a serem tomadas e os procedimentos operacionais e de emergência a serem seguidos. Para obter mais informações, leia atentamente a norma de segurança da Enel Green Power e Thermal Generation sobre trabalho em altura. Sempre haja com responsabilidade e, em caso de perigo, aplique a Stop Work Policy. Esse é seu dever moral.